Valeu. Alô, queridos, aqui é o tio Robson de volta, né? Dessa vez com videoaula. A gente vai estar trabalhando material com vocês, muitas saudades, tá certo? Só que o SESC não para, né? Nesse momento de isolamento social, a gente vem através de videoconferências, reuniões, entendeu? Tentando dar uma certa continuidade ao nosso trabalho, né? E vocês, logicamente, em casa, com certeza devem estar estudando também os conteúdos, revisando, e mais um momento especial que é esse que a gente vai estar agora através dessas videoaulas, beleza? Hoje a gente vai tratar inicialmente de propriedades coligativas, sendo que o pré-requisito para você entender bem esse conteúdo bastante explorado no Enem, você tem que ter o conhecimento lá de soluções, que nós já fizemos no início do curso, né? Só para lembrar, a gente fez classificação de soluções, a gente definiu o coeficiente de solubilidade, aquele formulário todo de concentração de soluções, fizemos também diluição e chegamos até mistura de soluções, com reação, sem reação, todos os itens, entendeu? Que são pré-requisitos para você entender as propriedades coligativas. Propriedades coligativas, como o nome sugere, são propriedades coligadas, propriedades que se associam. Tudo bem? Então vamos dar início a essas propriedades coligativas, ok? Propriedades coligativas são as mudanças que ocorrem no comportamento de um líquido. E aí, gente, esse líquido em especial, a gente vai estar falando da água, né, que é o solvente universal, dissolve o maior número de substâncias. Então, sempre esse líquido, não vou dizer sempre associado, mas principalmente a água, tá bom? Quando comparamos em análise química um líquido puro e uma solução, que é a solução, uma mistura, né? Desse líquido com solvente, né? A presença de soluto, ela provoca modificações. Então, os efeitos coligados, os efeitos coligativos, eles vão estar associados ao líquido puro, e quando a ele você adiciona algum componente, algum soluto, que a gente vai chamar de soluto não volátil, soluto que não volatiliza na temperatura ambiente, beleza? As propriedades, olha, extremamente importante isso aqui, turminha. As propriedades coligativas, elas dependem unicamente do número, da quantidade de partículas do soluto que estarão lá dissolvidos. Tudo bem? Então, associe sempre as propriedades coligativas, que eu vou já citar quais são, né, com a concentração. Vamos chamar esse número de partículas com concentração. Massa sobre volume, massa sobre massa, que é o título. Lembra que a gente estudou lá no início? Molaridade, que é um tipo de concentração muito cobrado em provas de vestibulares, é mais usado em laboratórios. A vida do químico trabalhando assim de forma proporcional, estequiometria, ele geralmente trabalha na concentração molar. Exaustivamente falei para vocês que é a mais importante, aquela concentraçãozinha mol por litro. Lembra? Beleza. Então, esse número de partículas a gente vai associar como se fosse a concentração, tá bom? Quanto mais concentrada for a solução, a mistura, maior será o efeito coligado, tá? Coligativo. Então, quanto maior o número de partículas, maior, insistindo sempre nessa questão. Quanto maior for o número de partículas de soluto dissolvido, maiores serão os efeitos coligativos. Até aí uma dúvida, não, galera? Vamos lá. Olha, Enem, né? Situações cotidianas, a gente tem que ter essas competências de saber associar conteúdo com o cotidiano. Uma delas, o uso de aditivos como etileno glicol, água do radiador de carros, evita que entre em ebulição no caso de um superaquecimento do motor. Tudo bem? Ó. Imagine nos países europeus, né, onde o inverno é bastante rigoroso, eles normalmente adicionam o etileno glicol nos radiadores, né, para evitar o congelamento da água, e aí não vai danificar o sistema de refrigeração do carro, então ele não vai ter um superaquecimento do motor, né? Então,
é uma das aplicações, no caso aqui, ele vai estar tratando da ebullioscopia, que é uma das propriedades que a gente vai falar, e também do efeito crioscópico, né, porque causa um abaixamento da temperatura de congelamento do líquido. Beleza, turminha? Ótimo. Então, como eu falei, nos países em que o inverno é rigoroso, né, lá na Europa, por exemplo, esse mesmo aditivo tem efeito de evitar o congelamento, é o efeito crioscópico, né? Ele causa um aumento na temperatura de ebulição, que é a ebullioscopia, que é um dos efeitos coligados, tá? E também causa um abaixamento na temperatura de congelamento da água, que é o segundo efeito. Olha só, eu já falei que 2 efeitos coligativos só nessa situação cotidiana. Falei da ebullioscopia, falei da crioscopia, tá bom? Então, outra situação, nesses países joga-se sal, olha só, sal nas estradas e ruas com acúmulo de neve para evitar o derretimento dessa neve. Tá? É uma outra aplicação também do efeito crioscópico. Tudo bem? Olha aqui na alimentação, em verduras cruas com sal, as células perdem água mais rapidamente, murchando em pouco tempo, tá? Que é outro efeito coligativo, né? Uma aplicaçãozinha aí nos alimentos. Então, galera, são esses 4 efeitos coligados. A tonoscopia. Eu posso usar aqui a terminação, em vez de copia, usar o termo metria. Tonometria, ebuliometria, criometria, osmosmetria. Beleza? Ou, da forma que está escrita, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Rapidamente aqui, ó, a tonoscopia ela vai tratar do abaixamento da pressão de vapor de um líquido. Aqui é a ebulição, né, fervura, congelamento, e aqui de pressão osmótica. A gente vai falar um pouquinho sobre osmose na sequência aí, tá bom? Então vamos à primeira propriedade, que é a tonoscopia. Trata da diminuição da pressão de vapor de um líquido ocasionado, provocado pela adição de soluto não volátil. Tá? Então, você tem um líquido puro, água pura, né? A água pura ela tem uma pressão de vapor que ele chamou aqui de PO. É a pressão de vapor da água pura. A gente vai já definir o que é essa pressão de vapor. Quando este líquido ele entra na mistura, né, na solução, ele vai ter uma pressão de vapor menor, que eu vou chamar aqui de P2. Tá? Então, PO é a pressão do vapor do líquido puro, tudo bem? E P2 a pressão dele na mistura. Por exemplo, essa solução, água e sal, água e açúcar, então vai ocasionar uma diminuição na pressão de vapor da água, né, no caso. Então, pela adição de um soluto, essa pressão de vapor diminui. Tá? Essa diminuição da pressão de vapor provocada pela adição do soluto é que é o efeito tonométrico, também chamado efeito tonoscópico. Tranquilo? Professor, mas o que vem ser essa pressão de vapor? Vamos tentar analisar aqui essa ilustração, beleza? Presta atenção aqui, ó. O solvente puro, se coloca água pura dentro de um recipiente, detalhe, esse recipiente fechado, tudo bem? Fechado, hermeticamente fechado, ok? Aí você vai, através de uma fonte de aquecimento, você vai aquecer essa água. Olha, o que vai acontecer, professor? Com o aquecimento, aqui você tem água líquida. Com o aquecimento, você tem a vaporização da água, vai formar vapor. Ou seja, essas partículas de superfície, elas começam a escapar do líquido. Correto? Só que como o ambiente está fechado, essas partículas não encontrarão saída. Então elas colidirão com as paredes do recipiente e retornarão a essa fase líquida que está aqui sobrenadante. As partículas que caem, elas condensam. É tipo um ciclo da chuva, né? Ou seja, a água vaporiza, sofre resfriamento, formação de nuvens, condensa e volta na forma líquida. De forma análoga o que acontece aqui. Ou seja, a água vaporiza, não encontra saída, ela volta, condensa. Então, a pressão de vapor, ela vai surgir quando houver o equilíbrio
das partículas que vaporizam e das partículas que condensam. Ou seja, quando é um equilíbrio dinâmico, tá? Dinâmico é velocidade. Então, quando a velocidade de partículas que vaporizam for igual à quantidade de partículas que condensam, então, quando isso acontecer, essa igualdade, você diz que foi atingida a pressão máxima de vapor. Quer ver um exemplozinho prático? Imagine aqui este pincel como sendo uma garrafa de refrigerante ou de cerveja, tá? Então, o líquido, você percebe que ele não preenche até a tampa, fica aquele espaço entre o líquido e a tampa. Por que é criado aquele espaço? Pressão de vapor. Porque as bebidas gaseificadas, elas contêm CO2, gás carbônico dissolvido, tá certo? E aí, como o gás está numa pressão maior dentro do ambiente, do recipiente, maior do que a externa, tanto é que quando você abre a garrafa, ocorre aquele chiado característico, né? Ocorre o escape do gás, porque o gás ele se solubiliza melhor em baixas temperaturas, entendeu? Então, de certa forma, aquele espaço ali foi dado devido à formação da pressão de vapor do gás carbônico lá na bebida, beleza? Então, a pressão de vapor, ela corresponde a esse equilíbrio, ou seja, quando a velocidade de partículas que vaporizam, ela se iguala à velocidade de partículas que condensam, tudo bem? Olha só, aqui ele faz um comparativo de uma solução diluída para uma solução concentrada, certo? Qual é a diferença, turminha, da solução diluída para a solução concentrada? A solução diluída, ela contém pouco soluto em relação à quantidade de solvente. A quantidade é baixa, né? A concentração é baixa. Lembra a ideia do suco? Quando você vai preparar um suco, aí você vai beber e acha que ele está muito forte. Aí você vai adicionar água, você vai adicionar solvente, você está diluindo a solução. Então você tem pouca concentração de soluto em relação ao volume de solvente. Já na solução concentrada, ocorre o inverso. Você vai ter muito soluto em relação à quantidade de solvente. O que isso afeta na questão da pressão de vapor? Ora, uma solução diluída, ela vai ter um escape de gás maior, né? A pressão de vapor dela é maior. À medida que você concentra a solução, ela vai ter mais soluto, criando tipo uma barreira, e aí dificulta a saída do vapor. Então a pressão de vapor numa solução concentrada, ela é menor do que numa solução diluída, que é muito menor do que no líquido puro. Está entendido aí? Tranquilo? Ótimo. Então, veja que eu disse, num sistema fechado, o líquido tende a evaporar e o vapor tende a se condensar, até que atinjam um equilíbrio. O líquido, vaporização, condensação. O V aqui, turminha, é velocidade, tá? A velocidade de evaporação, ela é igual à velocidade de condensação. Quando a velocidade, reforçando a ideia, quando a velocidade de evaporação for igual à velocidade de condensação, dizemos que a pressão exercida pelos vapores saturantes do líquido atingiram a pressão PMV, pressão máxima de vapor. Então, olha a equaçãozinha aqui, turma. Quando a velocidade de evaporação se iguala à de condensação, você diz que houve uma saturação de vapores, né, no líquido, então foi atingida a pressão máxima de vapor. Beleza? Que fatores influenciam nessa pressão de vapor? Logicamente, a temperatura. A pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura, certo? E sempre associando o seguinte: o líquido puro, ele tem uma pressão de vapor maior. Tu adicionar qualquer soluto não volátil a um líquido puro, tu vai formar uma mistura, então essa pressão de vapor ela tende a diminuir. Portanto, com relação à temperatura, a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura. A natureza do soluto. Cada líquido apresenta uma pressão de vapor característica numa mesma temperatura, tá?
Então, a natureza do soluto, se ele é soluto iônico, se ele é soluto molecular, tá? Ele irá influenciar, né? Quando a gente for trabalhar a parte matemática do assunto, né? A gente vai falar da lei de Raul, né? O que acontece com a pressão de vapor em função da concentração, diretamente proporcional na solução molecular e na solução iônica. Só que na solução iônica a gente vai ter que acrescentar o chamado fator Van Hoff, fator de correção, né? Porque há dissociação de partículas. Mas isso nós veremos numa sequência aí de aula, tá bom? Olha só, estamos na era dos gráficos, né? Todos os fenômenos, né? Dados estatísticos, você diariamente aí com o Covid-19 você está analisando situação de crescimento, picos, né? Onde a ocorrência ela se dá numa maior incidência e você nota que sempre os infectologistas, essa turma toda aí, eles analisam a pandemia de forma gráfica. Então, os fenômenos que acontecem, né, os dados estatísticos, enfim, tudo é interpretado de forma gráfica. E aí as propriedades qualitativas não ficam diferentes disso. Então, a gente vai tentar agora dar uma análise gráfica, né, da questão da pressão do vapor, porque como ela depende da temperatura, a gente associa aqui ao ponto de ebulição. Então, minhas coordenadas aqui são pressão de vapor, pressão máxima de vapor, PV, né? Onde aqui ele vai usar a unidade, deve ser milímetro de mercúrio, né? Que é uma unidade de pressão. Tá? Aqui o eixo de pressão, aqui o eixo de temperatura em graus Celsius. E aí nós temos, galera, 3 líquidos, o éter, o álcool e a água. E aí nós temos 3 curvas, crescentes, todas 3, né? Para a gente analisar a pressão de vapor do éter, a pressão de vapor do álcool e da água. Então imaginem, antes do gráfico, imaginem 3 recipientes, todos fechados. O primeiro recipiente ele contém éter, o segundo recipiente ele contém álcool e o terceiro água. Mas você não tem como identificar porque os recipientes eles não estão rotulados. E aí? Qual dos 3 eu vou identificar que é éter, álcool e água? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir os 3 recipientes, simultaneamente. E aí eu te pergunto, qual deles você vai sentir o cheiro primeiro? Obviamente você conhece, né? O éter é um anestésico usado em procedimento cirúrgico e tal, né? Você vai sentir, obviamente, o primeiro cheiro do éter. Em seguida você sentirá o cheiro de álcool. E aí, por último, o cheiro da água, tá? Olha só, o éter, ele tem, na pressão de 760 milímetros, ele tem uma temperatura em torno de 34,6 graus Celsius, é a temperatura em que ele evapora, né? Já o álcool, olha só, é mais do que o dobro, né? 78,3 graus é a temperatura de ebulição do álcool, né, que ele vaporiza, né? Já a água, todo mundo sabe que ao nível do mar, né, na pressão de 760 milímetros, que equivale a 1 atmosfera, a água ferve a 100 graus. Então eu vou sentir primeiro o cheiro de quem? Do éter, depois do álcool, depois da água. Ou seja, analisando na questão de forças intermoleculares, todos vocês estudaram lá no primeiro ano, a água ela forma pontes de hidrogênio. Lembra do desenho da água, oxigênio, e os hidrogênios formando aqui um ângulo em torno de 105 graus. Então, é muito polar a água. O álcool, você também é polar, porque ele tem hidroxila, né? O H é bastante polar, oxigênio eletronegativo, hidrogênio de baixa eletronegatividade. Enquanto que o éter, meu filho, tem o oxigênio entre carbonos, né? A gente vai analisar essas funções orgânicas lá na Química 3 e em outras aulas, mas de imediato, essa diferença brusca, né, de temperatura está na questão das forças intermoleculares. Como a molécula da água ela forma um ponto de hidrogênio, então é mais difícil você romper as ligações.
significa dizer que requer maior temperatura para você, do líquido, passar para o estado de vapor, né? É a vaporização, ok? Então, na mesma pressão, ó, 760 milímetros, o éter, ele tem um ponto de ebulição de 34,6, o álcool de 78 e a água de 100 graus Celsius, correto? Agora, professor, vamos lá. Se eu analisar os três líquidos, eu já consegui identificar, beleza? Pela questão da volatilidade, né? Pelo cheiro que eu senti primeiro do éter, depois do álcool. Claro que eu não vou sentir o gosto da água, né? Nem o gosto e nem a questão de sensibilidade, o cheiro, né? A questão do olfato, ok? Agora vamos analisar o seguinte: se eu marcar aqui uma temperatura, deixa eu ver aqui, uma temperatura de 30 graus Celsius, tá certo? Qual dos três líquidos, analisando aqui o gráfico, tu achas que vai ter maior pressão de vapor? O éter, o álcool e a água. Professor, o senhor marcou aqui quanto? 30 graus Celsius. Ah, Robson, então subindo aqui, fazendo uma vertical aqui, onde é que ela toca primeiro? Ela toca primeiro na curva da água, tá? Então se eu fizer aqui um prolongamento para cá, vai dar uma pressãozinha um pouco acima de 0 milímetro, né? De mercúrio. Nessa mesma temperatura, 30 graus, depois ela vai tocar na curva do álcool. E nessa temperatura ela vai tocar muito depois, né, que vai dar essa pressão aqui entre 600 e 760, que é do éter. Conclusão: por ter uma menor temperatura de ebulição, o éter é mais volátil. Volatilidade é a capacidade de evaporação praticamente na temperatura ambiente, né? Então o éter é mais volátil, depois o álcool e por último a água. Quanto maior for a força intermolecular, menor a volatilidade. Então, essa é a relação, galerinha, da pressão máxima de vapor com a temperatura de ebulição. Beleza? Aqui, de forma bem semelhante, eu já cito aqui vários componentes. Valeu? Então, na próxima aula, fica com uma atividade aí, vocês vão me responder quem deles é o mais volátil e o menos volátil. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau.